O centro precisa de pessoas como a gente. O centro não precisa de pessoas que digam, não vá para o centro porque ele tá abandonado e ele não tem mais jeito. Não. A escadaria, por exemplo, teve situações em que eu e Caio tivemos que colocar luva, sacola e limpar fezes humanas. Meu Deus! Porque a gente achou indigno demais, assim, pedir um funcionário, uma funcionária para fazer isso. Essas pessoas têm que ter lugar de ir ao banheiro. Não adianta eu vir aqui desabafar que a escadaria tá suja porque alguém usou como banheiro e a prefeitura ou o estado não fazer banheiros públicos. Olá, seja bem-vindo ao Guia Capixaba Podcast, o podcast capixaba mais curtinho do YouTube, e você já sabe. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, curta todos os vídeos, por gentileza. Mas por que, Giovana? Porque quando você faz isso, você mostra para o YouTube que o conteúdo capixaba tem valor. Porque quando eu posto os vídeos, eu coloco um sinalzinho lá oculto lá para o YouTube ver que é do Espírito Santo, que é capixaba. E aí, quando você faz isso, você valoriza o nosso conteúdo, tá bom? A pessoa que eu tô aqui hoje, ele é um amigo meu, ele é um entusiasta da cultura capixaba, ele é chefe de um dos melhores restaurantes, um dos mais conceituados de Vitória, Fabrício, chefe da OCA, Olá. Diretor de comunicação da associação. Da Associação de Moradores do Centro de Vitória, faço parte da diretoria de comunicação. E é uma pessoa que eu amo de paixão, amante de gatos, amante de arte, amante de música. Ele é todo de maravilhoso. A gente está aqui hoje para conversar sobre a OCA, claro, que é um restaurante icônico em Vitória, né, Fabrício? Obrigado. A OCA está no meio da escadaria do Rosário. Sim. A OCA passou a pandemia aí com muita luta e hoje está firme e forte, né? Bombando, né, Fabrício? Muito trabalho envolvido, muito amor, muito apoio, porque para tudo na vida a coletividade sempre é o que importa. É o trabalho em equipe, é horizontalizar um pouco mais as relações, não ter esse verticalismo no profissionalismo, que é uma coisa um pouco tóxica, é tentar atenuar isso, trazer a equipe para perto. Chefe, né? Funcionário. É unir todo mundo, é ser uma coisa mais horizontal, onde as pessoas se comunicam mais e têm mais liberdade, de não ser aquela empresa engessada. Eu acho que a OCA é muito isso. Estamos ali na zona do Rosário, estamos no centro de Vitória, fazendo comida com muito amor, fazendo cultura, dando espaço para músicos, para artistas capixabas, com exposições mensais, com as nossas plantas, que é um respiro ali naquele lugar que o entorno não é muito arborizado. Então a OCA, ela tem também esse verdinho, né, que dá um respiro no centro da cidade. E é isso, levando aquilo que existe de melhor em nós. Hoje eu falo em nós porque não é o Fabrício apenas, mas é toda a minha equipe hoje de 15 funcionários, fora os prestadores de serviço, fornecedores, que conseguem entender, né, essa imagem, essa identidade, esse conceito que a OCA carrega. Tudo isso é muito importante estar alinhado e, assim, grato a todas as pessoas e aos clientes, né, que apoiam, que gostam, que vão lá, que deixam feedback, que deixam críticas construtivas, que fazem com que a gente busque aprimorar o nosso trabalho cada vez mais. É um nível de exigência que a gente se impõe muito alto, né? E com certeza os clientes percebem isso e sempre a gente recebe também muita colaboração nesse sentido. E eu acho que é isso, esse é o objetivo maior da nossa OCA, é ser lugar de todas as tribos, é ser lugar de diálogo, é ser lugar, sabe, um lugar pedagógico, um lugar onde a gente exercita o respeito, a tolerância, a acolhida, os valores democráticos, né? A gente precisa ter lugares assim e eu fico muito feliz e muito realizado
em fazer parte desse projeto gigante que é a Oca, que ficou maior do que eu, ficou maior do que o Caio, né, que é meu sócio, e envolve muitas pessoas. E é isso, assim, o sucesso da Oca é o sucesso de Vitória, é o sucesso do povo capixaba, E do é o centro. meu sucesso, é o sucesso do centro da cidade, do centro histórico da cidade, e é sobre isso. O centro é muito rico, mas também é um lugar muito deixado de lado, né, Fabrício? E eu te vejo, assim, como amiga sua, como um brigão do centro. Eu adoro. Sem descer do salto. Fabrício é um brigão do centro, um barraqueiro do centro real. Mas eu tô falando num bom sentido. Sim, sim. Ele briga muito pelo centro. E você fez muita diferença, né? Vocês dois, né? Você e o Caio fizeram muita diferença com a Oca, porque aquele local ali, ele estava deixado as traças, né? A escadaria. A escadaria, em o si. entorno. Ali, aquela região, quando nós chegamos, era uma região que você olhava e ela era uma região sombria, suja, muito pichamento, muita pichação, né? Muito vandalismo. Era uma região com muita marginalidade, muitas pessoas em situação de rua iam para ali, então era um ponto usado como banheiro, como ponto de uso de drogas, enfim, era um lugar bem caótico. Quando a gente chegou, a gente sentiu bastante medo de estar chegando ali. No início foi um choque pra gente. Muitas pessoas falaram: vocês são malucos de estarem indo pro centro de Vitória, porque o centro de Vitória tá abandonado, não tem mais jeito, e vocês vão gastar dinheiro que vocês não têm, vocês vão se endividar, vocês não vão pra frente. E a gente falou: olha, nós já temos esse nosso histórico de fazer os nossos eventos de forma autônoma, no nosso apartamento, né, com um público limitado. Essa coisa urge, é grande. O Caio, ele tem um senso de realização em prol da cultura muito grande. Eu também, eu sou um amante da cultura, do turismo, da arte. A gente juntou muito isso e a gente falou: pô, a gente vai sim pro centro. O centro precisa de pessoas como a gente. O centro não precisa de pessoas que digam: não vá para o centro porque ele tá abandonado e ele não tem mais jeito. Não. Se um lugar tá abandonado, se um lugar tá esquecido, aí sim esse lugar precisa de pessoas. Precisamos ocupar os lugares. Ocupar esses lugares, até porque a gente está falando da segunda capital mais antiga do país. Olha, atrás só de São Luís, não é? Não. Porto Seguro, né? No caso, assim, entre as capitais, eu acredito que São Vicente, depois que é São Paulo, né? Vitória, Porto Seguro, onde se iniciou a colonização, né? Onde foi fincado os primeiros passos da colonização. Vitória é uma cidade muito importante, é uma ilha, é uma cidade que tem uma geografia, uma geomorfologia maravilhosas. Vitória tem um maciço central preservado, né, com todo o complexo da Fonte Grande, que é incrível. As comunidades de Vitória são maravilhosas e precisam ser olhadas, tanto do ponto de vista da questão da segurança pública, quanto investimento, assim, sanitário, investimento em coleta de lixo, melhoria na estrutura, na qualidade de vida daquelas pessoas, né, e que, inclusive, grande parte desses morros compõe ali a região central. O centro de Vitória tem várias riquezas. A gente já chega ali no centro, na Curva do Saldanha, com o Saldanha da Gama, que agora, né, finalmente está sendo restaurado e vai virar a Casa do Turismo Capixaba. Ali embaixo tem os canhões que protegeram Vitória da invasão dos holandeses. Depois você tem o Parque Gruta da Onça, com aquela lenda bonita do índio, né, que correu da onça e pulou no mar. A onça tá lá, a estátua dela. Aquele parque, inclusive, passou por uma agressão muito grande. Você fica muito indignado quando você fala da Gruta da Onça, que eu lembro que você veio falar muito bravo comigo sobre o que eles fizeram no chão, não foi? A Gruta da Onça, né, ela era caminho antigo. Foi caminho de indígenas que são os donos dessa terra, que estavam aqui muito antes de nós. Ali tem uma estrada de pedra, né, de valor histórico, né? Quando você fala de como que é o nome daquela ciência que estuda as coisas antigas? Paleontólogos, né? Que os paleontólogos estudam e tal, porque é muito antigo. É muito anterior à colonização. Além disso, foi trilha para Dom Pedro, quando ele fez a passagem dele pelo Espírito Santo. É um lugar de nascente. Ali tem água, né? Ali tem uma água que corre, uma água pura. Inclusive, parte da população que vive ali é abastecida com aquela água. E a gente tem ali a fonte
né, que fica embaixo, a fonte da gruta, que é antiquíssima, que é onde as pessoas que eram escravizadas buscavam água para levar para casa, para levar para senzalas, era tudo buscado em vasos de barro carregado na cabeça. Aquela fonte tem um valor simbólico, histórico gigantesco. Diante de tudo isso, a gente viu um projeto totalmente anacrônico que foi feito no parque, onde levaram uma modernização forçada. Demoliram a casa de madeira, construíram um trombolho de concreto no lugar, concretaram o caminho, botaram corrimãos de alumínio, mudaram totalmente o contexto do parque, né? Não pensaram, não discutiram com a população, não levaram elementos naturais, né? A madeira, pedra, né? Trabalhar com elementos mais frios que casam com o parque, que é um parque natural dentro de uma cidade. É um refúgio também. Então, realmente, a Gruta da Onça, ela é um lugar muito emblemático, importante para a cidade de Vitória. E eu fiquei bastante decepcionado com essa reforma, que não foi um restauro, que não respeitou a identidade do parque, né? A proposta, aqui o parque se propõe. Isso foi bastante decepcionante. Então você tem ali várias outras milhões de demandas, né? Urbanas, ambientais, etc. Hoje, uma das minhas maiores brigas, o que eu mais venho falando, é sobre a questão do cabeamento subterrâneo. É urgente que aconteça. Né? Em 2018, quando estava ainda em discussão e foi aprovado o Plano Diretor Urbano de Vitória, houve uma demanda para a EDP. Ela tinha 2 anos para cabear em torno dos 175 imóveis históricos tombados de Vitória. Ela não cumpriu. Já estamos em 2022. Nossa, Fabrício. Então, assim, é uma demanda que a Associação de Moradores já passou ao Ministério Público. É uma briga, né? Porque a gente precisa ter esse cabeamento urgente, principalmente no entorno dos imóveis tombados, porque, por exemplo, o empreendedor quer chegar no centro, ele quer investir, ele quer abrir uma cantina italiana. E aí ele pega um sobrado da década de 20. Em frente a esse sobrado, você tem um poste colado na fachada, com um transformador cheio de fios. Aquilo vive explodindo. Inclusive, eu, na Oca, tive prejuízo com o transformador que explodiu na Rua do Rosário. Perdi uma máquina de ar-condicionado. Nossa, Fabrício. Com isso, né? Então, são coisas que acontecem no bastidor. Nos bastidores, é muito importante espaços como esse, Giovana. Muito obrigado por esse espaço. Porque a gente consegue falar um pouco do que acontece por trás. É uma luta cansativa. Hoje está bem melhor, a gente teve muitas conquistas. A escadaria, por exemplo, teve situações em que eu e Caio tivemos que colocar luva, sacola e limpar fezes humanas. Meu Deus! Porque a gente achou indigno demais, assim, pedir um funcionário, uma funcionária para fazer isso. Eu jamais pediria alguém da minha equipe para fazer um serviço desse. Eu e Caio tivemos que ir lá de máscara, né? Tipo, estamos indo para a lua, todo blindado, para poder fazer essa limpeza, para o restaurante poder abrir e os clientes serem recebidos com uma entrada, uma chegada razoável. Isso é papel do Estado, isso é o mínimo que a prefeitura tem que fazer. A gente paga impostos altíssimos, a gente é tributado, a gente é fiscalizado, a gente é cobrado, a gente é demandado, mas a gente não vê uma contrapartida do poder público. Tá? Só para deixar claro, eu não sou contra impostos, tá? Eu não sou contra tributação, tem que ter. Sim. Mas isso tem que ser devolvido para a sociedade. E é o nosso papel como cidadão denunciar, protocolar na prefeitura, ligar para o 156, fazer acontecer, entrar na página do Ministério Público, denunciar com fotos, com vídeos, pressionar. Entendeu? Então, depois de muita coisa, muito pressionar, hoje, né, através de um mandato de um vereador da Câmara, que fez o trabalho dele, que me ouviu, eu consegui ter a limpeza garantida da escadaria 3 vezes por semana. A prefeitura agora se responsabilizou e faz essa limpeza. E aí, assim, fechando esse capítulo, nossa, Fabrício, mas isso é tão básico, não é? Tão básico. Mas isso me gerou, Giovana, um desgaste emocional e físico enorme. Então, assim, quando eu falo de centro, o centro, ele precisa desde coisas muito primárias, muito básicas, até coisas mais complexas. Hoje, por exemplo, se a EDP fizesse a limpeza e remoção dos fios obsoletos que estão lá há décadas,
sabe? Se a prefeitura, por exemplo, e o Estado fizessem a limpeza e a manutenção dos prédios que estão lá abandonados e que é de propriedade deles, já estaria ótimo. A gente tem foco de mosquito, a gente tem foco de pombo, a gente tem uma série de problemas sanitários no bairro. Isso, Fabrício. O que acontece para esse bairro histórico, ancestral, onde nasceram as principais famílias dessa cidade, sabe? Nessa situação, onde estão essas famílias? Onde estão as pessoas que hoje falam: nossa, mas o centro é maravilhoso porque é minha avó, porque é o meu pai, porque eu nasci, cresci aqui, depois eu me mudei. Onde está? Então eu faço um apelo a todas as pessoas de Vitória. Não só de Vitória, mas do estado inteiro. Unam-se em prol do centro. Façam algo pelo centro. Cobra do vereador e do deputado que você votou. Você colocou um cara lá para te representar, cobra dele. Manda um e-mail, manda uma mensagem, fala: fulano, e aí? E o centro de Vitória? Cadê seu projeto? Cadê sua proposta? Tem algum lugar que um morador de Vitória, principalmente, consiga acompanhar o que acontece no centro? Tem o Instagram da Associação de Moradores. Qual é o Instagram? amacentro.centro. Tá. Né? E aí fala tudo. Foi E lá que eu acompanhei até o rolê do mercado municipal, que no final das contas deu tudo errado, né? Fiquei muito frustrada. Foi a novela dos gatos. Mas isso acabou virando um processo aberto dentro da prefeitura. E agora a prefeitura vai ter um prazo para ela responder. Ela vai ter que dar uma previsão sobre isso. E, assim, a gente espera que aconteça. E, assim, a questão do conjunto de tudo, né? Eu costumo dizer muito... Eu sou urbanista, né? Eu nem falei isso para as pessoas, mas eu sou urbanista de formação. Então, eu fiz geografia e o meu mestrado em geografia foi com ênfase em planejamento urbano e regional. Eu me sinto muito confortável para falar desses assuntos. Fui professor, atuei em diversos planos diretores aqui do estado, planos de desenvolvimento local sustentável, planos de habitação. E é muito legal eu estar aqui com você falando sobre isso, não como empresário ou como chefe de cozinha, mas como esse Fabrício que teve também essa formação. A gente percebe que, assim, os imóveis abandonados, eles não ficam sem uso, como as pessoas pensam. Não. Os imóveis abandonados, eles ganham novos usos. O mercado capixaba, por exemplo, ao ser abandonado, entre aspas, né, ele passa a receber os camelôs, que passam a guardar suas coisas ali, e os gatos. Que não é um dois, não, é muito. Muitos gatos que encontram naquele lugar um abrigo. Então você tem duas questões, né? Uma ambiental e sanitária, Secretaria de Meio Ambiente e Saúde, e você tem uma outra questão social, que é a ocupação desse imóvel por parte dos camelôs. Então, assim, a gente percebe, por exemplo, que um mercado de rua no centro de Vitória precisa ser estruturado. Sabe esses camelódromos que tem? A gente não tem isso em Vitória. A gente precisa de um espaço para que essas pessoas possam ter um local com banheiro, sabe? Com suporte mínimo. Para trabalhar. Dignidade. A mesma coisa eu falo da questão dos moradores de rua. Tem que reativar os banheiros públicos do centro. Essas pessoas têm que ter lugar de ir ao banheiro. Não adianta eu vir aqui desabafar que a escadaria está suja porque alguém usou como banheiro e a prefeitura ou o estado não fazer banheiros públicos. Eu não estou resolvendo o problema, eu estou apenas tocando na ponta do iceberg. Se eu quero mudança, eu preciso de uma política pública voltada para resolver a questão dos banheiros. Para que as pessoas tenham um lugar e aí o poder público possa dizer: olha, tem banheiro, está sendo feita a manutenção, estão fazendo na rua porque não tem vergonha na cara. Né? Mas primeiro tem que ter uma atitude, porque fica complicado. E aí outras questões, né? Pessoas em situação de rua, pessoas vulneráveis. Isso tem aumentado muito em Vitória, região metropolitana, por conta do empobrecimento, desemprego, uma série de fatores. Então, é urgente que exista um plano, uma política para essas pessoas. Elas são seres humanos, elas têm que ser respeitadas e elas precisam ser reintegradas ao seio da sociedade. Senão a Constituição falha. Vocês da associação, vocês ficam no pé de todo mundo, né, Fabrício? Que eu vejo lá que vocês cobram, vocês ficam no pé da prefeitura, do governo do estado. Eles te ouvem, assim? Eles ouvem a associação, eles recebem? Vocês têm essa abertura? Então, a Associação de Moradores, ela é muito forte. A gente tem o nosso presidente, que é o Lino. Ele faz um trabalho muito bacana. O Lino é muito atuante,
E sim, a gente é ouvido por alguns agentes, né? Assim, a gente está em período eleitoral, eu não acho legal eu ficar falando o nome de Ah, não, políticos, sim, aham. né? Mas a gente tem todo um conjunto de pessoas, sim, que pontualmente se manifestam. Normalmente, as pessoas se manifestam de acordo com aquela bandeira que ela levanta. Então, por exemplo, quando você levanta a bandeira das pessoas em situação de rua, tem um determinado grupo de lideranças Sim. que apoiam. Quando você se manifesta sobre a questão da limpeza, é outro. Às vezes a questão de uma encosta, um alambrado que não tem, é outro grupo. Então, existe sim uma conexão forte da associação com o poder público, mas a gente precisa de mais ação, sabe? A gente precisa que a Câmara de Vitória funcione e faça o papel dela, que ela trabalhe. Que ela comece a apresentar projetos de lei, que ela comece a apresentar propostas e que o executivo também faça a sua parte e apresente projetos mais ambiciosos. Porque é importante restaurar um mercado, mas tem 230 imóveis abandonados no centro de Vitória, segundo o levantamento feito pela FAESA com a coordenação da professora Viviane Pimentel, do curso de arquitetura. 230. 230, e esse levantamento, se não me engano, se não me falha a memória, foi encerrado em 2020 ou 2021. Então, provavelmente aumentou, tá? Eu tô assim... Esse é o dado aproximado. Se eu fosse chutar, eu aumentaria mais uns 10, 15 imóveis aí nos últimos anos. Então, é preciso ter política para isso. É preciso que o poder público, o governo do estado, a prefeitura se unam e falem: vamos criar um grande plano habitacional para Vitória? Vamos diminuir o déficit habitacional? Vamos pegar 10 imóveis, fazer uma ordem, uma licitação, abrir uma ordem, um chamado, sabe? E contratar essas empresas, assinar uma ordem de serviço e botar para quebrar? Pegar esses prédios aí da década de 80, 70, 90 que estão abandonados, transformar em moradia, transformar em espaços de vivência. Eu não estou falando de nada absurdo aqui. Eu estou falando de coisas que aconteceram em Paris, Recife, Nova York, sabe? Em cidades do mundo inteiro. Aqui no Brasil, aqui no estado, vou pegar aqui no estado. Você vai para Muqui, você vai para Santa Teresa, os centros históricos dessas duas cidades, que são infinitamente menores que Vitória no quesito dinheiro, Sim, verba. Verdade. Estão anos-luz à frente. Verdade. Sabe? Tem Então, razão. assim, por que a capital Vitória não está dando exemplo? Que loucura isso, né, Fabrício? Que loucura isso, né? É. Todo mundo fica falando centro, vamos lá no centro, mas na hora mesmo de fazer alguma coisa, não faz. Não Que loucura. faz. A gente não quer mais demagogia, a gente quer projeto. A gente não quer um monte de estudo prévio. Eu vou até a gente aproveitar. quer projeto e execução de projeto. É isso que a gente precisa. Eu vou até aproveitar, Lúcia Marins, você me empresta meu celular, por gentileza, para ler as perguntas, porque tem muita pergunta para você sobre o centro de Vitória. Quer ver? Vamos lá, vamos ler as perguntas para Fabrício. Fabrício, a Cátia de Deus Moreira fala assim: o que você acha que precisa para revitalizar o centro de Vitória? Fui algumas vezes esse ano e observei um centro de Vitória abandonado, jogado às traças. Então, Kátia, assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer é trocar essa palavra revitalizar para restaurar. O que o centro precisa é de restauro. É a partir do restauro, é a partir do investimento em infraestrutura, é a partir da melhoria das condições do centro, que hoje é muito poluído visualmente, é muita poluição sonora, não tem um planejamento de tráfego viário, passa tráfego pesado ali na Avenida Jerônimo Monteiro, gera desconforto, você não consegue falar no telefone quando você está ali, mas tem vida, tem gente. Tem muitas, centenas de pessoas que moram ali e que tem comércio ali. Portanto, essa palavra revitalizar é quando algo está morto. O centro não está morto. O centro tem a Oca, tem Casa 7, tem Casa de Bamba, tem Grapino, sabe? Tem cafés novos abrindo, tem um Simpático que acabou de abrir, tem café novo, que eu esqueci o nome, que abriu na Escadaria São Diogo. Tem muita coisa acontecendo no centro de Vitória. Por parte dos empreendedores, por parte dos comerciantes, por parte dos moradores, existe um movimento bacana e o centro não ruiu, não afundou, porque tem vida nele. E quem dá a vida ao centro somos nós que moramos e trabalhamos lá.
Com relação ao que pode ser feito para restaurar o centro, primeira coisa, a EDP deveria cumprir o papel dela como agência, né, responsável pelo abastecimento e manutenção, cumprir as normas da Anatel, cumprir o plano diretor urbano de Vitória e cumprir as determinações legais que cabem a ela cumprir, em parceria com o poder público municipal e estadual. Precisa haver um projeto de despoluição visual do centro de Vitória. Esses dias, por exemplo, eu fiquei muito revoltado porque eu estava super feliz que um prédio que fica na Rua 7, na esquina, que estava bem abandonadinho, foi pintado, foi restaurado, mantiveram mais ou menos assim, porque o prédio está meio descaracterizado, mas mantiveram bem a fachada dele. E aí passou-se 2 semanas e uma lojista foi lá, enfiou uma placa gigante, totalmente destoante da fachada do prédio e acabou com o visual do prédio. Porque não existe em Vitória um padrão, uma padronização para placas. Não tem. Não tem. Não existe, por exemplo, e aí cabe ao legislativo, tá? Legislativo, tô falando do executivo, não. A Câmara de Vitória precisa sentar, se reunir, eles precisam abaixar aquele tom de polarização e de briga que eles estão, se reunir em torno de um ideal comum para a cidade de Vitória, para a população de Vitória que os elegeu, e falar, não, nós vamos chamar a população, fazer audiência pública, nós vamos criar uma padronização de dimensionamento, colocação, posição e padronização de placas para acabar com essa poluição visual. Então, eu já falei dos fios, a quem confere, a quem compete, as placas, cabe ao legislativo, uma poluição visual tremenda, caixas de som e carros de som na rua, começa às 7 da manhã, uma barulheira sem fim. Sabe? Você mora Eu moro ali. na Rua 7. Sabe? Então, você ter noção, eu desenvolvi uma colite, uma inflamação no colo, por conta de estresse, de tanta poluição auditiva, poluição sonora. Nossa, família. Sabe, o médico falou, isso é estresse porque você está num ambiente muito barulhento. Você precisa se isolar um pouco desse ambiente. Eu saí, fui pro Caparaó, fiquei uns dias lá e assim, relaxei. Porque é um ambiente muito poluído visualmente, muito poluído de poluição sonora. Sim. Agora, a população, os donos de imóveis, as pessoas que estão ali, que têm o seu imóvel, a partir do momento que a prefeitura der um subsídio, dá um desconto no imposto, dá desconto no IPTU, dá um incentivo para essas pessoas e fala, fulano, você vai receber tantos anos de isenção, pá, vamos botar um IPTU progressivo, vamos criar mecanismos por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, enfim, e nós vamos premiar você. Se você tirar as máquinas de ar da fachada histórica do seu prédio, Olha, nossa, sim. se você ajustar as suas placas de acordo com a legislação, é lei, tem prazo para cumprir, que seja 2 anos, que seja 4 anos. Mas, Giovana, precisa acontecer. Porque da forma que está, 5 a 10 anos a gente não vai ter mais prédios históricos para contarem a história. Eu tenho um monte de pergunta aqui, mas a gente está com o tempo corrido. Mari Werner falou, nem é pergunta, é um elogio à roda de boteco da Oca. Lari Pinheiro falando da culinária também da Oca. Eliane falando que ama a Oca. Que maravilha, obrigado, meninas. Vou terminar com uma frase da Lari Pinheiro, que é, defina a vida em uma frase. Você que aí é militante do Centro de Vitória, chefe, uma pessoa que faz a diferença na cidade. Caraca, defina a vida numa frase. definir. Eu que sou uma pessoa tão plural, que gosto de fazer e de me meter em tanta coisa, definir a vida em uma frase é bem desafiador. Eu acho que a vida é isso aí, é esse conjunto de coisas que a gente encontra ao longo do caminho. O tempo é rei, o tempo é o senhor de tudo, ele vai nos guiando, a gente vai se adequando, vai vivendo, vai fazendo o que pode, né? E se eu pudesse resumir a vida em uma frase, eu diria que a vida é uma grande aventura. Maravilhoso. Essa caneca é um presente meu para você, é da Casa Duit. Obrigado. Para você não esquecer da sua passagem aqui. Amigo, obrigada por ter vindo, foi rapidinho, mas... Eu que agradeço, me chama mais vezes, com sempre que certeza. quiser. Gente, Muito prazer, muito obrigado. Obrigada, meu amor. Fala Obrigado, suas meu redes bem. sociais, além da Oca, a sua rede social. Quem quiser me seguir no meu Instagram é fabriciocosta.chef. O Instagram da Oca é _aoca. E quem quiser seguir também a Amacentro é a amacentro.centro.
Obrigada, Obrigado, Fabrício. Gente, obrigado até a a todo mundo aqui do próxima. Guia.